Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo números como você nunca viu. Hoje, números 16. Eu esqueço. Eu fiz ontem o número 15, deve ser o 16. Vamos olhar aqui. Estou usando a Bíblia numa linguagem meio arcaica. Números, como você nunca viu. Capítulo 16. 16. Vamos ver se dá para você ver. A revolta de Datã, Coré e Abirão. Muito bem. No capítulo 16 de Números, ele fala sobre a revolta de Datã, Coré e Abirão. Eles se revoltaram contra Moisés. Na verdade, eles estavam se revoltando contra as leis de Deus. Por falar na lei de Deus, quando nós comentamos o capítulo 6, eu não sei se eu falei sobre isso. Lembra que quando a gente termina aqui, eu falo que o vigia das pessoas te abençoe, que o vigia das pessoas te guarde, que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti e te dê paz. Olha quem que eu achei aqui. Oi, você tá bem? Que o vigia das pessoas te dê paz. Então, eu esqueci de mencionar que essa bênção é uma bênção que o Senhor do céu recomendou que os sacerdotes fizessem para o povo. Então hoje nós, como sacerdotes, não como a ordem levítica, mas segundo a ordem Melquisedeque, nós somos sacerdotes, cujo sumo sacerdote é Jesus. Jesus é o sumo sacerdote. Então nós, por inferência, somos sacerdotes. Na verdade, inferência não, é por referência mesmo. O escritor de Hebreus, acho que é ele que fala que nós somos sacerdotes, sacerdotes, sumo é Jesus. Então eu quero chamar a tua atenção. Olha, eu achei um gatinho perdido aqui, ó. Ele sobe na mesa, ele desce, né? Dá dó, alguém deve ter abandonado ele aqui, ou ele deve ter se perdido. Muito bem, o sacerdote, ele precisa abençoar o outro. Como cristãos, nós somos todos sacerdotes, segundo a ordem Melquisedeque. A ordem Melquisedeque começou a vigorar quando Jesus morreu na cruz. O texto bíblico disse que a cortina do templo se rasgou de alto a baixo, sem auxílio de mãos humanas. E a partir daquele momento, todos passaram a ver o Santíssimo, visão que era privilégio apenas dos sacerdotes e uma vez por ano do sumo sacerdote. Na verdade, só o sumo sacerdote entrava lá, o sacerdote não entrava. Olha que bonitinho o bichinho, quer pra você? Ai, tô perdido, tô perdido. Muito bem. Então, hoje, todo cristão precisa abençoar o seu próximo, com a sua experiência. Lembra quando Filipe disse para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. O que Jesus respondeu? Ora, eu já estou com você há tanto tempo e você ainda me diz, mostra-nos o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Então hoje nós temos a mesma obrigação
de mostrar o Filho. Sim, mostre. Quando aqueles estrangeiros chegaram ao templo e disseram: queremos ver Jesus. Eles estavam com sede de ver Jesus. Então Jesus saiu do templo e foi lá ter com eles, porque eles não podiam entrar no templo, na parte que Jesus estava. Ele tinha que ficar no pátio. Pátio dos estrangeiros. Agora não existe mais pátio dos estrangeiros. Todo cristão que aceitou Jesus como seu Salvador tem por obrigação ser um sacerdote na linhagem Melquisedeque. Talvez eu esteja falando alguma coisa que você está estranhando. Melquisedeque era o rei de Salém. Na época que Abraão teve a sua grande luta lá com os 318, até que na Bíblia está escrito lá, 318 de Abraão. E aí quando Abraão venceu a guerra, ele pegou todo o espólio de guerra e ofereceu o dízimo a esse sacerdote que trabalhava, que morava lá na cidade. Seu nome Melquisedeque. E Melquisedeque abençoou Abraão. É assim que funciona. O maior abençoa o menor. O menor pede bênção para o maior. Então, nós precisamos ser humildes e pedir bênção ao maior, aos que nos lideram em Cristo. Nós estamos aqui embaixo de uma árvore chuvosa, ela está jogando gotículas sobre sobre as coisas, tudo bem, mas não sobre a Bíblia. Está estragando o livro sagrado. Ai, que raiva. É que o teto está furado. Até perdi a minha linha de raciocínio. Então, quando Cristo disse: como assim mostra-nos o Pai? Você já não está me vendo? Bom dia, cavaleiro. Quem me vê, vê o Pai. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Deus. Façam como eu estou fazendo. E teve um apóstolo que não viveu na época de Jesus, que disse, com muita coragem: sede meus imitadores, Paulo disse, porque eu sou imitador de Cristo. Então é essa coragem que nós precisamos ter. Precisamos viver vida santa, vida consagrada a Deus, a ponto de dizer: sedes meus imitadores, porque eu estou imitando Cristo. Quando Jesus ressuscitou e se encontrou com os discípulos, tinha um que não estava ali, Tomé. Tomé chegou na semana seguinte e falou assim, aliás, no mesmo dia: o que? Vocês viram Jesus? Não crerei, a menos que eu toque em suas feridas, que eu veja suas mãos furadas, que eu toque no seu lado ferido. A menos que isso aconteça, eu não acreditarei. Uau! Passada uma semana, Jesus apareceu de novo para os discípulos. E adivinha quem estava lá? Tomé, São Tomé, o duvidoso. Jesus se dirigiu a ele e disse: Tomé, venha cá. Toque nas minhas mãos feridas. Toque aqui no meu lado, aqui, onde a lança me acertou. Toque aqui, você sentirá as feridas. Tomé o fez, caiu de joelhos e disse: meu Senhor, meu Deus. Tomé adorou a Jesus.
Jesus aceitou a sua adoração. Só seres divinos podem aceitar a adoração. O anjo não aceitou a adoração de João. Falou, calma, eu sou conservo seu. Então Jesus aceitou a adoração porque ele era Deus. E ele disse para o duvidoso Tomé, você está crendo porque você não está vendo, porque você viu. Mas digo que feliz é aquele que creu e não viu. Felizes são aqueles que crerão, apesar de não me terem visto. É isso. Nós precisamos fazer as pessoas verem Jesus. Sede meus imitadores. Como imitador, eu sou de Cristo. Você ter coragem para dizer isso. Tenha misericórdia, Senhor, que possamos ser dignos de ser chamados seus imitadores. Então, aí Deus dá uma ordem aqui, como que o sacerdote deveria abençoar a congregação. E hoje o canal Vigia das Pessoas, quando ele termina, ele faz essa bênção aqui sobre você. Não é? Número 6, capítulo 22 ao 27. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão e aos seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O vigia das pessoas te abençoe e te guarde. O vigia das pessoas faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. O vigia das pessoas levante o seu rosto sobre ti. O vigia das pessoas te dê paz. Às vezes eu tenho até aquela musiquinha. Paz eu preciso sentir. Então tá aí. Corrigido o erro que eu passei por alto, não comentei. Então quando você quiser abençoar alguém, você que é servo de Deus, você que é adorador de Jesus Cristo, o único que merece a nossa adoração, e você tiver que abençoar alguém, use essas palavras de Números capítulo 6, 22 ao 27. Ok? Nós precisamos abençoar as pessoas, porque nós estamos aqui nessa terra para abençoar. Entendeu? Aí eu estava pensando no caminho, enquanto chegava aqui no local da meditação, falava, poxa, por que é tão rigoroso o acampamento de Israel? Por que os comandantes são tão rigorosos como Davi, Gideão? Gideão também teve 300. Por quê? Porque Deus, para se fazer conhecer, ele precisou se adaptar ao homem. A nossa cabecinha de melãozinho, o nosso cérebrozinho de amendoim, não consegue compreender a Deus. Então, Deus tem que se tornar homem, teve que se tornar homem, para que pudéssemos entender um pouco da sua divindade. A Bíblia diz que no céu haverá tronos e Deus sentará no trono. Isso é um modo de apequenar Deus, porque trono é coisa de humanos. A gente não sabe como é o céu. Coisas que não subiram ao coração do homem, que a gente nem imaginou. Essas coisas estão reservadas para aqueles que adoram a Jesus. Então a gente ensina
do modo humano. Não tem outro jeito. Só tem um jeito. Então o humano precisa se assemelhar a Deus para poder atrair o outro humano. E aí indicar a Deus. E no céu nos será revelado a plenitude desse Deus, que não cabe num livro, não cabe numa cabecinha de minhoca, não cabe. Entendeu? Deus é muito grande e poderoso e precisa ser reverenciado, precisa ser adorado. Aliás, ele é ciumento também. Ele precisa ser o único adorado. Esqueça seus santos de predileção. Esqueça seus amigos, esqueça seus pastores, esqueça. Esqueça as entidades espirituais. Não servem. Os anjos, eles não ficam aqui passeando e se mostrando. Quando eles estão se mostrando, é sinal de perigo. Tem gente que vai em sessão para ver anjos, para ver santos que morreram e agora estão aparecendo aí em reuniões específicas. Fuja! Isso é diabólico. Muito bem? Hoje vamos falar de uma coisa terrível. Por que eu fiz essa introdução longa? Porque eu estou falando de rebelião. A gente precisa tomar muito cuidado, bom dia, para não se rebelar contra a liderança. Eu tenho muita dificuldade com isso. Eu não tenho muita dificuldade, não é fácil. Fica quietinho aqui, tá bom? Senão eu vou jogar você lá fora. É o meu gatinho que eu achei aqui. Ó. Tá perdido, miando, deve estar com fome, coitadinho. Então, a liderança precisa ser respeitada. A liderança precisa ser exercida com exatidão, com retidão. A liderança precisa ser colocada sobre pessoas respeitáveis. Um país precisa ter um líder respeitável. Um líder não pode ser chacota de seus liderados. Tá lá, Deus colocou, não sei porquê. Mas tem coisas que ficam muito explícitas. Não dá pra gente fingir que não tá vendo. Mas a verdade é que o capítulo 16 fala de uma rebelião, cujos nomes dos rebeldes era Coré, Datã e Abirão. E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã, Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação. Maiorais quer dizer líderes, príncipes, chefes. Sim. E se levantaram esses varões de nome e se congregaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Olha, se revoltaram contra Moisés, se revoltaram contra Arão. Amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher, ele fará chegar a si. Coré tomou a liderança e falou: não é assim não.
Tá com medo do cachorro? Tá com medo, é? É, ter medo é bom porque preserva os dentes. O gatinho tá com medo dos cãezinhos que passaram aqui. Então eles se levantaram e eles quiseram tomar liderança. Ora, Moisés, só você e seu irmão é que vai liderar o povo? Você está abusando do poder. Aí tudo bem, Moisés falou, não, não é bem assim. Deus está mandando fazer essas coisas. Moisés, você nem nos colocou na terra que mana leite e mel e está querendo se prevalecer sobre nós? Então Moisés se irou muito e disse ao Senhor, não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. E disse mais Moisés a Coré, tu e toda a tua congregação ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. E tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários também, tu e Arão, cada qual com o seu incensário. Olha o perigo! Lembra que a metade da família de Arão se perdeu porque foi oferecer fogo estranho ao Senhor? Fique observando e veja aonde isso... Bom dia, cavaleiro. Aonde isso vai nos levar. Vai escutando aí. E aí eles tomaram cada um seu incensário e foram diante de Moisés. E Coré fez ajuntar toda a sua congregação. E disse, E Deus olhou para todo o povo e disse, apartai-vos do meio dessa congregação e os consumirei como no momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram, ó Deus dos espíritos de toda a carne, pecará só um homem, e indignar-te-á tu, tanto contra toda a congregação. E o Senhor disse a Moisés, fala a toda a congregação, dizendo, levantai-vos ao redor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel. E falou à congregação dizendo, vocês estão pecando demais. Vocês agora vão conhecer o Senhor, se Ele me enviou para fazer esses feitos, ou se é de minha própria vontade. Se esses homens aqui, todos eles, os revoltados, se eles forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, se por acaso a terra se abrir e a boca da terra os tragar com tudo que é seu, e vivos eles forem sepultados, então conhecereis que estes homens irritaram a Deus. Cuidado! Não fique irritando a Deus, isso pode ser perigoso. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dos pés deles se fendeu, abriu a boca e os tragou com suas casas, como também seus familiares que pertenciam a Coré e toda a sua fazenda. Pois é, a terra se abriu e eles foram engolidos. E o povo, com tudo isso, ainda ficou meio duvidando. Eu acho que esse Moisés não é chefe não, acho que ele está de brincadeira. E aí Deus disse, levantai-vos do meio dessa congregação, e eu a consumirei como no momento. Então se prostraram sobre seus rostos, e disse Moisés a Arão,
toma o seu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação. Faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. E já começou a praga, e já está tudo morrendo. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, correu no meio da congregação. E eis que a praga já havia começado entre o povo. Então ele deitou incenso e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e entre os vivos. De um lado, gente viva, revoltados. Do outro, gente morta. Não se revoltou mais, porque foram mortos porque estavam revoltados contra Deus. Que triste essa cena, hein? E os que morreram naquela praga foram 14.700. Foram os que morreram por causa de Coré. E voltou Arão a Moisés, à porta da tenda da congregação. E aí cessou a praga, por hoje. Amanhã você vai ver que a coisa vai continuar. E a dúvida vai continuar na cabeça dessa gente. Sim. Então vamos seguir em frente. Obrigado por sua atenção. Obrigado porque você teve paciência. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Paz eu preciso sentir, paz divinal, só esta paz transmitir, dom de Deus. Muito obrigado.